Gente, a videoaula já vai começar, só que antes dela eu quero dar 3 recadinhos. O primeiro é, vocês vão ver no Google Formulário, que é o link daquela atividade que eu sempre coloco, que a atividade de hoje é simplesmente fazer o resumo dessa aula. Por que eu estou pedindo isso? Porque como a aula é longa, seria até, vamos dizer assim, um pouco insensível da minha parte pedir uma atividade maior. Então é basicamente resumir a aula que vocês vão assistir agora. Porém, como eu estou pedindo um resumo, eu espero que vocês realmente façam de maneira detalhada, realmente façam com vontade, até porque eu vou ter um critério maior, tá bom? Eu vou estar olhando com cuidado e vou estar dando uma nota justa. Então assista toda a aula, depois para fazer o resumo, vá assistindo de novo devagarzinho para ir fazendo o resumo. Se der, faça o resumo primeiro no caderno para depois passar naquele link do Google Formulário, porque senão corre o risco de você estar ali fazendo o resumo no Google Formulário, saindo para assistir meu vídeo e acabar apagando tudo que você fez, tá bom? Segundo recadinho, hoje, talvez nesse momento, já está disponível no meu Instagram e no meu WhatsApp o desafio dos 7 dias. O que é o desafio dos 7 dias com um gênero textual? Vocês vão assistir a aula, vão entender sobre quais gêneros eu estou falando e todos os dias eu vou estar postando um cartaz no meu Instagram e no WhatsApp e vou estar colocando uma enquete para vocês me falarem qual é o gênero daquele cartaz que eu coloquei. Se é um dos 3 gêneros que a gente estudou hoje, tá bom? Mas também não é só responder, é me justificar. Quem estiver fazendo isso e quem estiver acertando vai estar ganhando um ponto. Então são 7 dias diretos, todos os dias eu colocando cartaz. Você tem a chance de ganhar 7 pontos, isso vai ajudar muito na nota de vocês. Basicamente então é olhar meu Instagram todos os dias ou meu WhatsApp lá nos status, responder a minha pergunta e justificar, tá bom? Colocando qual é o gênero e por quê. E o terceiro recadinho que vocês já devem estar notando e vocês vão notar isso ao longo do vídeo é o seguinte: infelizmente eu moro aqui no centro da cidade e nem todo mundo está respeitando a quarentena. Eu não tenho um local na minha casa mais resguardado, onde não haja barulho. Então até agora mesmo eu imagino que deva estar havendo barulho dos carros passando aqui. Durante a videoaula vocês vão ouvir também alguns barulhinhos, tá? Pessoas na rua falando muito alto, carros passando, mas eu sei que isso não vai atrapalhar a compreensão, tá bom? Eu peço já desculpas por isso, mas infelizmente a falta de educação das pessoas que não estão respeitando essa quarentena estão ainda transitando por aí, indo e vindo e conversando e parando nas ruas, tá bom? É isso, muito obrigado e agora fiquem com a minha videoaula. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estar aqui estudando 3 gêneros, mas calma, 2 deles vocês já estudaram anteriormente e vamos apenas relacionar esses 2 com um novo gênero, para entender as suas semelhanças e diferenças. Vocês já podem ter observado no tempo aqui embaixo que a aula é um pouco longa, mas justamente porque são 3 gêneros para os quais a gente tem que olhar com cuidado, para realmente não confundi-los no nosso dia a dia, para saber diferenciá-los, saber a finalidade e o objetivo de cada um para a nossa vida, tá bom? O que é que eles querem da gente no nosso dia a dia. Então é por isso que vocês no caso, assistam essa aula com calma. Vocês vão ver que na nossa atividade eu vou estar cobrando, como eu tenho cobrado, o resumo dessa aula, só que eu vou cobrar esse resumo com um pouco mais de critério, vocês vão observar lá na atividade. E eu vou cobrar com um pouco mais de critério por quê? Porque deu trabalho para criar essa aula e eu quero que vocês valorizem, eu quero que vocês assistam até o final, não só o início, não só o meio, mas sim até o final e claro, assistam com atenção, para realmente terminar essa aula pensando, eu acho que a partir de agora eu sei diferenciar pelo menos mais ou menos aí esse gênero, tá? Esses 3 gêneros. Então vamos começar. Podem ver que aqui do lado tem uma espécie de outdoor, né? Observaram aqui? Um outdoor. Que outdoor, para quem não sabe, são essas placas, né, enormes que ficam em ruas, avenidas, para poder divulgar alguma coisa. Vocês podem ver como se tivesse que nesse outdoor a seguinte frase: você pode, por favor, conscientizar as pessoas? Mas é para já, não é para conscientizar a qualquer momento, é para já. Por que eu coloquei essa frase, né, no outdoor no início da nossa aula? Vocês vão entender daqui a pouco. Então vamos começar a nossa aula, gente. Primeira coisa que eu queria que vocês parassem para pensar é a seguinte: você já se deparou com textos que procuram te vender alguma coisa? É tanto que eu já respondo, é claro que já. Vocês que têm entre seus 12 e 13 anos, que fazem parte da turma do 7º ano, mesmo com essa teoricamente pouca idade, com certeza ao longo da vida de vocês já se surpreenderam ou já leram textos que procuram te vender alguma coisa. Então,
não é novidade, inclusive já estudaram na escola e nós vamos relembrar agora que textos são esses que procuram nos vender alguma coisa. Então temos aqui alguns exemplos, observem só. Então temos exemplos daqueles textos que procuram nos vender alguma coisa de uma maneira mais convencional. Vamos ler esse que tem bem aqui, ó. Dor de cabeça, tomou Doril, sumiu. Observem que tem algo aí apagado, né? Como se tivesse escapulido, só a fumacinha. Como às vezes acontece em filmes, quando alguém some, fica só a fumaça. E eu acho que todo mundo consegue perceber, até porque já deve ter ouvido isso na TV e tudo mais, que é o seguinte, ó, dor de cabeça, tomou Doril, dor sumiu. Então a palavra dor some, assim como eles querem dizer que se você tomar Doril, a tua dor vai sumir também. Então eles brincam com esse duplo sentido aí de sumir, né? A dor some no teu corpo e a dor sumiu aqui também nesse texto, no caso a palavra dor, entenderam? Mas esse tipo de texto ele é mais convencional, né? Ele coloca ali o nome do produto, que eu sei que é Doril, que eles estão procurando vender. Eles colocam uma figura conhecida, né? Que no caso aqui é o Hélio de la Penha, que é um humorista do Cacete Planeta, que tudo bem que hoje não tem tanta repercussão, mas já teve antes. Então ele pegou a figura de alguém conhecido para juntar a marca Doril, para poder tentar lhe vender, né? De uma maneira até criativa, brincando aí com a palavra dor, mas para procurar te vender esse produto que no caso é Doril. Então será que você, olhando para esse texto, você não vai repensar no dia que você tiver uma dor de cabeça, por exemplo, se tomar Doril não é importante, né? Se tomar Doril não vai surtir algum efeito? Temos esse tipo de texto que vai ter querendo te vender algo e todo mundo consegue rapidamente reconhecer o que ele quer vender, né? Quer vender o quê? O comprimido chamado Doril, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui um outro exemplo que inclusive eu estou pegando de uma aula anterior, que é o seguinte, eu acho que todo mundo está conseguindo enxergar, apesar da cor verde ser muito forte aqui, mas é o seguinte, a incrível rúcula, na hortifruti, ela ganhou superpoderes. Observe que esse texto aqui ele é um pouco até mais criativo do que o outro anterior, porque ele brinca aí com a questão até de filmes, né? Como a gente já viu que é a questão de intertextualidade, que é você criar o seu texto a partir de textos anteriores. Então aqui no caso, a gente vê que a hortifruti, que dá para ver no cantinho aqui, né, do texto, a hortifruti, que é a marca que vende frutas e legumes, está querendo te vender rúcula, por exemplo, que é um dos produtos que ela vende. Mas ela não está querendo te vender rúcula só dizendo, ó, compre rúcula, ela faz bem. Não, ela trabalha com a criatividade para chamar a tua atenção, para você ficar, olha que bacana, e assim criar pouco a pouco o interesse de comprar esses produtos que a hortifruti está querendo te vender. Então é um texto mais criativo, mas que ainda assim a finalidade é a mesma. Te vender ou querer te convencer a comprar um produto. No caso aqui é rúcula. No outro a gente reconhece que é o Doril. Nesse é rúcula. E aí vamos para um terceiro exemplo, que é um exemplo mais ousado. Vamos entender por que esse texto é mais ousado. Vamos ler aqui, ó. Quem nasceu para ser big nunca vai ser king. Deu para entender no primeiro momento o que está querendo dizer esse texto? Então vamos pensar primeiro no seguinte, que é mais importante para esse momento, que é o seguinte, quem foi que encomendou esse texto? Quem é o responsável por esse texto? Esse texto está representando que marca? Observe que nos outros anteriores a gente reconheceu, né, quem era o responsável por aqueles textos. No primeiro era a própria marca, a própria empresa Doril, ok? Que fabrica, né, os comprimidos Doril para dor de cabeça. No segundo, o que nós vimos ali foi a hortifruti criando aquele texto para vender um dos seus produtos, que no caso é a rúcula, mas nesse, quem é o responsável por ele? Se você analisar com calma, e pode até dar pausa no vídeo agora para analisar, deu pausa, despausou, pensou? Se você deu pausa e analisou, você pode ter notado que é o seguinte, tem no cantinho ali, Burger King. E eu acho que todo mundo já ouviu falar, até por já ter visto na televisão, na internet, a marca, a empresa Burger King, né? A Burger King é uma empresa que vende hambúrgueres, daí o nome, mas além de hambúrgueres, claro, toda uma série de outros alimentos preparados na hora para que você se alimente rapidamente, ok? É aquele tipo fast food, comida rápida, tá? Então eles têm mais lojas, por exemplo, em shoppings, em praça de alimentação de shoppings, e eles procuram vender esses produtos. Então aqui eles criaram um texto para chamar ainda mais a atenção do consumidor, para que o consumidor sinta ainda mais vontade de consumir os seus produtos. Mas olha como é que eles fizeram, olha como eles foram ousados. Eles não simplesmente falaram, gente, venham comprar o nosso produto porque ele é bom, porque ele faz bem, ou porque ele é gostoso. Não, olha como eles colocaram.
quem nasceu só para ser big nunca vai ser king. É tanto que o king, né, essa palavra tá bem maior. E eu acho que vocês reconheceram de onde veio a palavra king, né? Claro que primeiro king significa rei em inglês. King é uma palavra em inglês que em português significa rei, mas vem aí do termo, né, do nome Burger King. Mas eu tenho que voltar um pouquinho para entender o que esse texto quer dizer. Então é o seguinte, ó, quem nasceu para ser big, e aí big, eu não sei se você percebeu, se teu conhecimento de mundo te fez perceber, mas big é um termozinho de um lanche que não é da Burger King. Esse big é parte de um nome de um lanche de uma concorrente da Burger King, que no caso é o McDonald's, que é o Big Mac. Então olha o que eles estão querendo dizer, olha como eles estão sendo ousados e confrontando a concorrente. Quem nasceu apenas para ser big, ou seja, ser Big Mac, ser aquele lanche lá do McDonald's, nunca vai ser king. E até traduzindo, ó, que significa o quê? Quem nasceu só para ser grande, nunca vai ser rei. O que é mais importante, ser grande ou ser rei? Então o que ele está querendo dizer para você, consumidor, é o seguinte, olha, o Big Mac ele é grande, mas ele nunca vai ser rei, ou seja, nunca vai ser tão bom quanto os nossos produtos. Então observe que esse texto aqui ele é criado para vender um produto? Os produtos, os alimentos do Burger King. Mas ele faz isso não apenas sendo criativo, não apenas trabalhando com intertextualidade, mas sim confrontando um concorrente que no caso é o McDonald's. Então isso não é ser ousado não é ser corajoso. Então observe que há vários tipos de textos que procuram vender um produto, mas fazem isso de maneiras diferentes. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ajeitando aqui, nós podemos observar nesses três textos que nós vimos uma semelhança, não podemos observar não uma semelhança entre eles. Primeiro, todos eles usam textos verbais magéticos. Conseguiram notar que nos três eu vou ter lá palavras escritas, mas vou ter também imagem? Na verdade, o que a gente nota é que as imagens chamam até mais atenção do que as próprias palavras, não é? Mas dá para notar também que uma complementa a outra. Mas o que chama mais atenção aos nossos olhos de cara é a imagem. Então, nos três nós vamos ter texto, mas vamos ter também imagem, tá? Nunca só um, nunca só o outro, mas sempre os dois, texto e imagem. Se quiserem comprovar, é só voltar aí nos três e notar que sempre vai ter texto e imagem. Uma segunda coisa que nós podemos notar é que nesses textos, há uma linguagem mais livre, ou seja, ó, uma linguagem informal / coloquial. Lembrando que informal é o mesmo que coloquial. Eles não se preocupam aqui, gente, em criar uma linguagem bem certinha sempre, escrita corretamente sempre, da maneira mais clara sempre. Por quê? Porque eles querem facilitar o nosso entendimento. Então eles escrevem, o texto que eles colocam é parecido com a linguagem que a gente fala no nosso dia a dia, tá bom? E todos esses textos, se nós observarmos, foram criados com o objetivo de te convencer a comprar algum produto, como a gente pode ver aqui embaixo, ó. Eles foram criados com o objetivo de te convencer a comprar algum produto. Alguém duvida disso? Alguém duvida que todo aquele texto cheio de cores da Doril, mesmo sendo criativo, mas no final das contas é para que você se convença a comprar o Doril? Alguém duvida de mim, de que aquele texto da Hortifruti, né, brincando ali com o Hulk e com a rúcula, mesmo trabalhando na criatividade, mas no final das contas é para que você compre os produtos da Hortifruti? Alguém duvida de que o texto do Burger King, no final das contas, é para que você concorde que comprar Burger King é melhor do que comprar o McDonald's? Ou seja, que no final das contas você compra um produto da Burger King? Eu acredito que todo mundo concorda com isso, não concorda? Então, todos esses textos têm três coisas em comuns. Primeiro, mais uma vez, misturam texto verbal com texto imagético, palavras com imagens, junta tudo em uma coisa só. Segunda coisa, a linguagem é mais livre e até tem no final aqui, né, a pergunta por quê, e eu já respondi, é para que a gente se sinta mais próximo. Imagina se eles escrevessem tudo corretamente, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, igual a gente vê nos livros literários, aquela coisa toda bem escrita, toda refinada. Será que a gente entenderia tudo? Nem todo mundo entenderia tudo. E será que a gente se sentiria tão próximo daquele texto? Não se sentiria. Então ele escreve com linguagem aproximada da nossa, do nosso dia a dia, para que a gente compreenda tudo e se sinta próximo, tá? E mais uma vez,
todos eles foram criados com o objetivo de te vender algo, de você se convencer a falar, eu quero comprar isso. Então, gente, eu quero que vocês observem o seguinte, se todos esses textos têm características tão parecidas, se todos eles têm coisas tão semelhantes, será que a gente não pode dizer que eles fazem parte de um mesmo gênero, não? Que todos eles são textos de um único gênero? Eu acho que a gente pode pensar nisso, não é? E vocês já estudaram, e o que a gente fez aqui foi relembrar o seguinte, todos esses textos fazem parte do gênero anúncio publicitário. Lembram do que é anúncio publicitário? Se não lembram, foi o que a gente acabou de ver. E aí eu pergunto, esses textos serem chamados de anúncio publicitário, parece um bom nome para você, anúncio publicitário? Vamos pensar um pouquinho sobre esse nome. Anúncio vem da ideia de anunciar, não é? Está sendo feito um anúncio de alguma coisa? Está. Aí a pergunta é, do quê? Pensem com cuidado nesses 3 cartazes. O que é que está sendo anunciado em comum entre eles? Se você pensar um pouco, você vai notar que o que está sendo anunciado são produtos. Produtos estão sendo anunciados. E publicitário vem da ideia de publicidade, que é fazer a propaganda de alguma coisa. Então, mais do que anunciar os produtos, ele está propagando a ideia de que esses produtos são bons para que você os consuma. Então, anúncio publicitário seria isso. Seriam esses anúncios, esses cartazes que procuram não só te anunciar um produto, mas anunciar de maneira criativa para que você queira consumi-los. Então, é isso que o anúncio publicitário é. É o cartaz que procura te vender um produto ou um serviço. E eu não posso terminar essa parte sem perguntar. Lembrou o que é anúncio publicitário? Compreendeu até aqui? Gente, se não compreendeu até aqui, volte, escute novamente, tente entender tudo que o anúncio publicitário é. Volte na parte em que eu falo das 3 características e principalmente eu quero que você entenda a finalidade. Se você chegou até aqui e não entendeu qual é a finalidade do anúncio publicitário, infelizmente você não vai entender todo o restante da nossa aula, tá bom? Vamos então agora imaginar o seguinte. Primeiro, você é um publicitário. E o que é um publicitário? Até relembrando o nome anúncio publicitário, você é aquele cara ou aquela moça, no caso, que trabalha editando imagens, criando imagens, ilustrações e juntando essas imagens com textos criativos para poder vender alguma coisa, que é o que o anúncio publicitário faz, né? Procurar vender um produto de uma marca específica. Então é o seguinte, você como publicitário um dia é contratado para fazer o quê? Um texto que tem a finalidade de fazer as pessoas compreenderem a importância de fazer reciclagem. Entendeu aí a proposta? Você está lá na sua empresa como publicitário trabalhando, aí um dia chega um representante, por exemplo, do governo federal e fala assim, olha, eu preciso que você faça um texto que a gente vai espalhar pelo país para que as pessoas compreendam a importância de fazer reciclagem. Aí você vai lá, é contratado e faz esse texto, juntando imagem, né? Texto imagético e texto verbal num cartaz só. Mas eu te pergunto, o que você acabou de criar é um anúncio publicitário? Pense bem, vamos relembrar as características do gênero anúncio publicitário. O anúncio publicitário ele trabalha texto imagético e texto verbal. Você vai fazer isso, não vai? Primeiro ponto, tá certo. Você vai misturar aí imagem e texto verbal, correto. O anúncio publicitário, ele trabalha com a linguagem mais livre, tá? Você também vai ter uma liberdade também para trabalhar com um tipo de linguagem que você preferir. O importante é que essa linguagem chegue nas pessoas e convença as pessoas. Então até aí ok. Mas o anúncio publicitário ele procura vender um produto de uma marca. Ele procura fazer as pessoas convencerem de comprar alguma coisa de uma marca, algo que vai dar lucro a alguém. Você vai fazer isso? É alguma empresa específica que quer que as pessoas façam reciclagem porque essa empresa vai ganhar dinheiro com isso? Não, não é? Aí é o governo federal que não procura obter lucro. Ele só quer que as pessoas se conscientizem porque fazendo reciclagem a vida de todo mundo de alguma maneira vai melhorar. Ou seja, nas 2 primeiras características parece anúncio publicitário, mas na terceira não parece. Ou seja, o objetivo aqui não é vender um produto. Então será que é um anúncio publicitário? Vamos ver alguns exemplos. Um primeiro exemplo aqui. Temos aqui, né, esse cartaz que diz: o lixo é seu, a natureza é de todos, faça reciclagem. Vamos supor que foi você, publicitário, que criou esse cartaz aqui. Então o objetivo não é vender produto ou serviço, mas sim a ideia de que reciclar lixo é importante para algo. Entenderam aí a diferença? Você aqui não vai estar querendo vender nenhum produto. Você não vai estar querendo vender sacolas para reciclagem.
latas para guardar lixo de reciclagem. Não é nenhuma empresa que está querendo que você faça isso para ela lucrar, não. Isso aqui é apenas para as pessoas entenderem algo e comprarem uma determinada ideia. Então, mais uma vez, está querendo vender um produto? A resposta é não. Você concorda que a resposta é não? Se a resposta é não, mais uma vez eu pergunto, é um anúncio publicitário? Se tem uma finalidade diferente, será que eu posso colocar no mesmo gênero anúncio publicitário? Vamos ver ainda um outro exemplo. E nesse texto aqui, que está embaixo, né, e ao meu lado, o que ele está querendo vender? Produto ou ideia? Quando essa prefeitura, que é a prefeitura de Joinville, colocou aqui, ó, no trânsito, toda atitude tem uma consequência. E ele coloca aqui, ó, querendo te alertar de que é importante tomar cuidado no trânsito. A ideia dele aqui é vender um produto? Tá querendo que você vá numa loja comprar alguma coisa? Ou tá querendo apenas colocar algo na tua cabeça que no caso é ser consciente no trânsito? E aí? Eu acredito que você em casa aí deve estar com a resposta de que não tá querendo vender um produto, tá querendo me vender uma ideia. Então eu tenho textos aqui que se parecem muito com anúncio publicitário, né? Ó, tem texto verbal, mas tem muita imagem, tem muitas cores. A linguagem, dá para perceber que hora vai ser formal, hora vai ser informal. O importante é que chegue e que as pessoas compreendam, mas o final, que é o objetivo, não é o mesmo. O que está sendo passado aqui, a mensagem, não é de um produto, e sim apenas de uma ideia. Uma ideia para que as pessoas se conscientizem de algo. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui te convenceria com a ideia de que doar sangue é importante? Observem só. Imagem, texto verbal, mas diz o seguinte: essa corrente precisa de você, doe sangue. E aí? Não é um anúncio publicitário, né, pessoal? Nenhum desses últimos três que a gente viu, não é nenhuma empresa querendo te vender algo, não é nenhuma empresa que criou um produto querendo te vender esse produto para você comprar e ela ganhar dinheiro com isso. Aqui apenas é governos, no caso a prefeitura de Joinville, aqui o governo federal, querendo te passar uma ideia para que você se conscientize de algo e fale: é importante eu fazer isso. Para quê? Para dar lucro para alguém? Não, para o bem das pessoas. Viu a diferença entre comprar um produto para dar lucro a uma empresa e fazer algo para fazer um bem às pessoas? Então a pergunta é, temos aí o mesmo gênero anterior? É anúncio publicitário? Eu acredito que vocês já concordam comigo que não é anúncio publicitário, porque apesar de ser parecido, o formato é parecido, né? A estrutura é parecida, imagens, textos verbais e tudo mais, mas no final das contas o objetivo é outro. Deu para entender até aqui? Mais uma vez, se não deu para entender, volta um pouquinho para ver os exemplos novamente. Mas o que eu quero que vocês compreendam mais uma vez, é por isso que eu estou repetindo tanto, mas é isso. Esse cartaz aqui, por exemplo, ele não está querendo que você compre sangue, óbvio que não, ou compre, por exemplo, injeção, nada, mesmo que fale algo sobre a saúde, não está querendo que você compre nada. Só quer que você se ligue, que coloque na sua cabeça de que tomar essa atitude é importante, que doar sangue é importante. Então vamos observar aqui, olha, características desses últimos três textos. Todos esses três textos que a gente acabou de ver, sobre o trânsito, sobre doar sangue, por exemplo, todos eles têm textos verbais? Tem. Vou voltar aqui só para vocês observarem. Quando eu tenho aqui escrito doe sangue, ou quando eu tenho aqui escrito no trânsito, se são palavras, então é texto verbal. Eu tenho imagem neles? Tenho, né, pessoal? Eu tenho a imagem de um velhinho, um idoso passando por uma faixa de pedestres, eu tenho a imagem de uma mulher sorrindo para você, eu tenho cores vivas aí para nos chamar a atenção, então eu tenho um texto verbal e texto imagético. Ok. A linguagem que ela é mais livre, ora ela é informal, ora ela pode ser formal também. Se o publicitário que criou ela, ele tem a liberdade de escolher entre escrever mais corretamente ou brincar até com algumas gírias para chamar a atenção das pessoas, vai ter liberdade sim. Então eles têm isso também em comum. Só que observe o que eles têm em comum também, o objetivo, que é o seguinte, o objetivo de te convencer a comprar uma ideia, ou seja, se convencer de uma ideia. Então aqui, nesses casos que a gente viu, ele quer apenas que tu se convença de que doar sangue é importante, de que ter cuidado no trânsito é importante e de que fazer reciclagem é importante. Tu não vai precisar, teoricamente, gastar nada, você não vai precisar comprar nada, é só se convencer dessas ideias para que você entenda que tudo isso é importante. Então vamos lá. Se todos esses três textos que a gente viu por último, o da reciclagem, o do trânsito e o sobre doar sangue,
Se todos eles têm características tão parecidas, será que a gente não poderia encaixá-los num outro tipo de gênero? Porque, mais uma vez, eles parecem, mas tem uma diferença com o anúncio publicitário, porque o anúncio publicitário quer vender produtos ou serviços. São sempre empresas querendo que você compre o serviço delas. Por exemplo, uma empresa que trabalhe consertando carros. Então ela vai te fazer ali um cartaz para você ir naquela empresa e consertar o seu carro. Ou seja, vai estar te oferecendo e te vendendo um serviço. Mas ali no caso a gente tem, por exemplo, a venda de produtos, como o Doril, como a Rúcula, ok? Como o Burger King, como os produtos do Burger King. Então o anúncio publicitário é para vender produtos. O que a gente viu nesses últimos 3 exemplos é para vender ideias, é para tu se convencer de que determinadas ideias são importantes de tu ter na tua cabeça. Então, se esses 3 últimos gêneros são tão parecidos, eles não poderiam estar no mesmo gênero, não? E esse gênero não poderia se chamar aqui, ó, chamar-se propaganda? Por que o termo propaganda? Será que propaganda é um bom nome? Será que você considera que é um bom nome? Vamos pensar aqui. Propagar é um verbo que significa, gente, colocar para fora, é jogar para as outras pessoas. Então, quando eu faço a propaganda de ideias por meio de cartaz, não é isso que eu estou fazendo? É jogando para as outras pessoas a ideia que eu quero vender para elas. Então, toda vida que vocês virem um cartaz que está querendo te convencer de que alguma coisa, alguma ideia é importante, você vai ter aqui uma propaganda. E sempre que você vê o termo propaganda, sempre até pense, se é propaganda de ideias. Pode até chamar esse gênero a partir de hoje assim, para você lembrar com calma. Propaganda de ideias. Então, tem um anúncio publicitário, que é o que vende produtos e serviços, e tem a propaganda, que é propaganda de ideias, ok? Então nós vimos esses 2 gêneros, que na verdade é uma revisão, porque vocês já estudaram. Um é para vender produto ou serviço, o outro, apesar de ser parecido, mas é para te vender ideias, para que você se convença de ideias. Só que agora a gente vai para o 3º gênero, pessoal, que é o que vocês mais têm que prestar atenção, porque é o que mais se parece com o que a gente viu até agora, e vocês têm que ter muito cuidado para não confundir. Antes de continuar, eu quero que realmente reflitam aí. Lembraram o que é propaganda? Porque, mais uma vez, tanto anúncio publicitário quanto propaganda são gêneros que vocês já estudaram, que nós já estudamos. Então é importante que antes de passar para a próxima etapa, vocês tenham firmeza de que agora já sabem a diferença entre anúncio publicitário e propaganda, que sabem que eles são muito parecidos, sabem as características gerais, mas é importante que agora vocês já pensem qual é mesmo a diferença entre eles dois, e aí vocês já façam essa diferença para seguir para a próxima etapa. E a próxima etapa é a seguinte: eu quero que vocês, ainda se imaginando como publicitários, pensem que um dia vocês são contratados para fazer um texto, ok? Que é apenas um entre vários que serão criados. Por que vão ser vários textos criados? Porque esses textos vão servir para determinada época e que terá como finalidade convencer as pessoas a participarem de uma ação de determinada causa, ok? Não entenderam, não é? Eu sei que não entenderam, é natural, pessoal. Então vamos para os exemplos para vocês entenderem melhor essa situação que eu estou criando aqui. Vamos lá, esse exemplo aqui, ó. Um dia de cada vez. Só assim se constrói um trânsito mais humano e uma cidade com mais mobilidade. Observem esse texto até aqui que está no topo, né, desse cartaz. Vocês diriam o quê? Ele é um anúncio publicitário ou ele é uma propaganda? Se vocês lembrarem que anúncio publicitário vende produtos ou serviços e que a propaganda ela vai vender uma ideia, você vai pensar aqui, peraí, esse cartaz está querendo me vender uma ideia de que a gente tem que ter calma, mas tem que ter consciência para construir um trânsito melhor, uma cidade com mais mobilidade. Então está querendo vender uma ideia. Aí vocês falam, então é uma propaganda, né? Não é um anúncio publicitário, é uma propaganda. Calma aí, preste atenção em mais uma coisinha aqui. No topo aqui, tudo bem. Tudo que ele está querendo fazer é vender a ideia da importância de fazer uma cidade com mais mobilidade, ou seja, transformar e criar um trânsito melhor. Mas observa mais aqui embaixo, ó. Dia 22/9, Dia Mundial Sem Carro. Deixe seu carro em casa e vá de ônibus. Faça a diferença. E aí temos aqui a Busvale, né, que é uma empresa que, pelo jeito, é essa empresa que está criando, que é a responsável por esse cartaz. Aí eu te pergunto,
Já dá para notar alguma diferença entre esse cartaz e mesmo que ele pareça uma propaganda? Eu sei que agora vocês estão pensando que ele é uma propaganda, mas há uma diferença com as propagandas que a gente viu anteriormente? Pense nas propagandas que a gente viu anteriormente, sobre doar sangue, sobre até o trânsito, né? As propagandas que a gente viu anteriormente, elas propunham para vocês uma ação para vocês fazerem mesmo. Havia por trás daquele cartaz uma ideia de em um determinado dia, em uma determinada época, todo mundo se juntar para fazer algo juntos. Não havia, né? Aqui, por exemplo, já há a ideia de uma data. Então vamos imaginar o contexto de produção desse cartaz aqui. A Busvale, que dá para ver que é uma empresa que tá ligada à Ônibus, ela pensou o seguinte: vamos criar uma campanha, ou seja, vamos criar uma série de ações, seja por meio de cartaz ou de coisas na TV, né? Ou então na rádio, passando pelas ruas, mas vamos tentar conscientizar as pessoas de um determinado dia nós fazermos, né, um dia diferente, em que as pessoas andem mais de ônibus e menos de carro para o trânsito ficar mais livre. Então, olha, eles pensaram o seguinte: vamos criar toda uma estrutura para que nesse dia tudo dê certo. Ou seja, não existe aqui apenas uma empresa ou algo por trás querendo te apenas colocar algo na tua cabeça. Mas existe aqui por esse cartaz uma empresa por trás querendo criar uma série de ações para todo mundo coletivamente fazer essas ações juntos. Já deu para notar uma diferença aí? Vamos para um próximo exemplo. Que é o seguinte, ó. Na verdade, aqui até já repetindo o que eu acabei de falar, então eu vou passar, né, que já deu para ver que há uma pequena diferença entre esse texto e a propaganda. Então é o seguinte, ó. Esse texto aqui está só querendo te vender uma ideia geral, ou ele está te propondo uma ação real? Até rimou, né? Uma ideia geral ou uma ação real. Lembrem daquele cartaz que a gente viu que é uma propaganda, né? Aquela propaganda que a gente viu sobre doar sangue. Ela estava querendo te vender uma ideia geral para que você entendesse que doar sangue é algo que vale a pena fazer, que é algo importante de se fazer. Mas nesse daqui, gente, ó, vamos ler com calma e vamos observar que mais do que te vender a ideia de que doar sangue é importante, ele está te dizendo o dia e te propondo uma ação real para que todo mundo doe sangue naquele dia. Então observe o seguinte, o topo, ó. O melhor tipo é o seu. O melhor tipo do quê? Do sangue, né? O sangue tem vários tipos e ele está dizendo o seguinte, que o melhor tipo sempre vai ser o seu. Qualquer tipo é importante. E aí diz aqui, ó, quando o assunto é doar sangue, não existem diferenças. Toda ajuda é válida. Seja um doador. Salve vidas. Até aqui está parecendo muito propaganda. Até aqui parece que só está querendo te vender a ideia de que doar sangue é importante, não é? Mas quando a gente lê um pouco mais embaixo, a gente observa que é mais do que isso. Observem só. Dias 10 e 12 de dezembro, faça a sua parte. Ônibus do Hemocentro é uma espécie, né, de central do Hemoce, né, aqui no caso do Hemocentro, onde nesse ônibus vocês vão estar podendo fazer as doações de vocês. Isso, claro, na época em que isso foi criado. Deu para observar o contexto desse cartaz? Então imaginem que o Hemoce, ok? O Hemocentro, no caso, ele criou aí, ele percebeu o seguinte: nós estamos com um pequeno estoque de sangue. Precisamos que as pessoas doem mais sangue para que a gente tenha um estoque maior e salve mais vidas. Então vamos criar uma campanha, ou seja, uma série de ações para que as pessoas façam isso. Não vamos apenas criar uma propaganda não, para que as pessoas entendam que doar sangue é importante. Vamos realmente dar um dia, oferecer uma época para que eles façam isso. Criar todo um contexto, então vamos fazer todo um trabalho, vamos fazer toda uma estrutura para que naquele dia, naquela época, naquele tempo, eles realmente vão doar sangue. Estão entendendo ainda mais a diferença entre esse tipo de cartaz que a gente está vendo e aquelas três propagandas? Aqui não está querendo só te vender uma ideia. Há realmente uma empresa por trás, não apenas te vendendo uma ideia, mas sim fazendo toda uma série de ações para que todo mundo cumpra com aquela ação, para que todo mundo faça parte daquela ação. Então vamos aqui para mais um exemplo. Conseguem notar que todos esses textos que a gente está lendo agora parecem ter sido criados para uma ação a ser feita numa época determinada, específica? Eu acabei de falar isso. Então vamos ver esse cartaz aqui, ó. Evite o desperdício de consciência. Olha que interessante, né? Não é nem de água não, é de consciência. Porque claro, quando a gente desperdiça água, a gente também está desperdiçando a nossa consciência. 22 de março, Dia Mundial da Água. Antes que pedir um copo d'água seja muita coisa. Eu pergunto para vocês, dá para determinar em que época esse cartaz foi divulgado? Quando foi, será que esse cartaz foi divulgado? Em que mês? Em que dias, mais ou menos, do ano?
Será que pode ter sido a qualquer época do ano? Se você ler com calma, observar aí as dicas que o cartaz está dando, você vai observar que não foi qualquer época do ano, tá bom? Quando é que foi? Foi por dia 22 de março. Esse cartaz faria sentido, por exemplo, em janeiro? Não, porque as pessoas em janeiro estão vendo esse cartaz e estão pensando, mas espera aí, nós não estamos nem em março, ainda não é nem o Dia Mundial da Água, por que ele colocou aqui 22 de março se ainda não é dia 22 de março? Então, ó, vamos pensar aqui no que está por trás desse cartaz. Aqui, né, a prefeitura de Eunápolis pensou o seguinte: gente, tá chegando o dia 22, que é o Dia Mundial da Água. Vamos criar uma campanha, ou seja, uma série de ações, uma série de divulgações para que as pessoas, nesse dia principalmente, se conscientizem da importância de não desperdiçar água. É claro que é importante que as pessoas façam isso sempre, mas nesse dia específico vamos fazer algo mais forte, uma ação mais forte. Então observem que esse cartaz foi criado para uma época específica, deu para entender? Vamos para mais um exemplo, tá? Agora, vamos imaginar todo o contexto de criação desse cartaz aqui. Lembrando, gente, que eu tô falando muito a palavra cartaz porque é o seguinte: toda folha de papel que eu encontro que tem ali, ó, uma altura de 50 centímetros até 1 metro, enfim, e que vai ter lá alguma divulgação, essa folha de papel que está ali grudado na parede eu chamo de cartaz. Agora, o cartaz ele é como suporte. O cartaz é como se fosse um outdoor e tudo mais. Agora, acontece o que tem dentro do cartaz? Dentro desse cartaz desenhado pode ter um anúncio publicitário, pode ter uma propaganda ou pode ter esse tipo de texto que a gente está vendo. Mais uma vez, ó, observem só. Neste carnaval e sempre, ou seja, dá para notar que o texto está voltado a uma época específica, né? Aquele carnaval desse ano aqui, em que ele foi criado. Mas claro que ele não serve só para o carnaval, serve para toda a época. Mas aqui está dizendo, ó, neste carnaval, não é não. Lembram, vocês já ouviram falar desse movimento não é não? Para quem nunca ouviu falar, basicamente é o seguinte: nos carnavais, como na vida de maneira geral, quando alguns homens vão atrás de, vamos usar uma palavrinha mais antiga, né? Paquerar, ou atrás de alguma menina para ter algum tipo de relacionamento, e a menina fala que não quer, tem vários homens que, embrutecidamente, vamos chamar assim, de maneira machista, continuam insistindo, tentando forçar a menina a fazer algo que ela não quer. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: ó, não, é algo óbvio. Se ela falou não, não insista, não é não. Então acabou a história ali. Se ela falou não, você vai embora e pronto. Ponto final, fim de história. E aí fala mais embaixo, né? Respeitar as minas é um feito de responsa. Observe que aqui, nessa última parte, é uma linguagem bem menos formal, né? Uma linguagem bem informal. Porque minas aqui quer dizer meninas, né? Então respeitar as meninas é um feito, ou seja, é uma ação de responsa, de responsabilidade. Observe, gente, que eles estão querendo escrever de uma maneira que as pessoas que vão ler, elas se sintam próximas. Por quê? Esse cartaz, até por ter sido criado, dá pra ver aí pela logo, pelo time do Corinthians, né? Ou seja, a divulgação maior foi em São Paulo, que é onde reside o time do Corinthians. E claro, lá existem, né, as pessoas, a maioria das pessoas falam só gírias, até porque algumas vivem em comunidade e tudo mais, enfim. Então, mina, né, responsa, que quer dizer responsabilidade, são gírias aí usadas. Então, para esse cartaz se aproximar das pessoas, as pessoas sentirem empatia maior por ele, entenderem o que ele quer dizer, eles colocaram nessa linguagem mais informal. Mas o importante aqui é pensar o seguinte: dá para imaginar o que é que esse cartaz está querendo nos passar? Ele está querendo nos passar a ideia de que não é não, não é? Ah, professor, então é uma propaganda. Mas ele está só querendo propagar uma ideia? Ou o time do Corinthians que criou esse cartaz, ele está fazendo aí uma série de ações para uma determinada época? É uma série de ações para uma determinada época, não é? Que no caso é o seguinte, é para o carnaval. Então o que eu quero que vocês mais uma vez pensem é o seguinte: existem aqueles textos que é para te vender uma ideia, que é uma ideia bem geral, como reciclar lixo, como doar sangue, mas existem aqueles tipos de textos que são criados porque está sendo feitas várias ações em prol disso. Então, assim como eu posso ter um texto que fala que doar sangue é importante e apenas isso, eu posso ter um outro tipo de texto, como que a gente acabou de ver, que fala que doar sangue é importante, mas que também vai te dar uns dias para que você realmente faça aquilo. Então, só está querendo vender uma ideia, e o outro, mais do que vender uma ideia, está querendo te convencer a realmente fazer uma ação. E aí você percebe que quem criou esse texto está criando uma série de ações para chegar a algum objetivo. Mas agora é com vocês. Eu quero que vocês olhem para esse cartaz aqui e pensem:
eu vou até diminuir aqui, pessoal, para que vocês vejam tudo que eu escrevi. Eu quero o seguinte, olha, que vocês pensem, quem criou esse texto, para combater qual problema, sempre é para combater um problema, onde será que, em que época mais ou menos ele vai ser veiculado, ou seja, ele vai ser espalhado mais ou menos em que época do ano, e em que outros meios poderá haver essa divulgação. Então vamos pensar aí, quem criou esse texto? Quais são aí os detalhes nesse texto, as figuras que nos indicam quem é o dono dele? A gente vê algumas logos aí, né? Como por exemplo, do SAS, tudo mais. A gente vê aí para o Disque 100, CMI, algumas siglas aí de organizações que nos dá a entender que elas são as responsáveis por esse cartaz, né? Então essas siglas aí, dessas entidades, podemos entender como as responsáveis pelo cartaz, ok? Vamos pensar mais um pouquinho. Para combater qual o problema? Leiam aí, mais uma vez, deem pausa se quiser, se acharem importante, mas leiam aí e pensem. Combater qual o problema? Aqui diz, silêncio é cumplicidade, denuncie. Então, ou seja, você ficar em silêncio em determinadas situações é o mesmo que ser cúmplice, é o mesmo que ser culpado também. Agora, de que cumplicidade, de que problema ele está falando aqui? Aí você vê aqui bem no cantinho, né, ó, enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Acho que deu para descobrir qual é o problema, né? Que ele está querendo enfrentar. O problema que ele está querendo enfrentar é a violência contra a pessoa idosa. Não está claro não no texto, o texto não está deixando isso claro não, que o silêncio é a cumplicidade. Ou seja, quando você vê uma pessoa idosa sofrendo violência e você fica calado e você não denuncia, é por isso que tem aqui, né? Ordenando, denuncie. Então quando você não denuncia, você está sendo cúmplice. Mas olhando aqui para baixo, vai ser vinculado em qual época? Pelo que está no cartaz. Eu não estou pedindo para criar nada da sua cabeça não, é lendo o que está no cartaz. Em que época será? Eu acho que deu para ver uma data aí específica, né? 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então esse cartaz vai ser veiculado entre os dias que antecedem, né? Que precedem e sucedem esse dia 15 de junho. Então, imaginem só, esses órgãos que tem aqui, né, no cantinho ali, que dá a entender que criaram esse cartaz, esses órgãos, pensando no dia 15 de junho, resolveram criar uma série de ações para conscientizar as pessoas, para que elas realmente, principalmente durante essa época, elas se dessem conta da importância de denunciar a violência contra os idosos. Então, foi para que época? Para o dia 15 de junho. E aí dá para imaginar em que outros meios poderia ser divulgado essa ideia e essa ação específica para essa época, né, para o dia 15 de junho. Que poderia ser não só por meio desses cartazes colados nas ruas, mas poderia ser por meio da televisão, pela internet, né, pela rádio. Se a cidade for menorzinha, pode ser carros de som passando pela cidade falando sobre isso, tá bom? Deu para entender até aqui? Vamos passar pelo seguinte, olha. Eu quero que vocês entendam, desculpa, só aumentar aqui mais um pouquinho de novo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, nesses últimos 5 textos que a gente viu, eu peguei foi 5 exemplos, nós vamos ter mais uma vez textos verbais e imagéticos, como a gente viu na propaganda e no anúncio, nós vamos ter uma liberdade maior de linguagem, ora vai ter linguagem formal, ora vai ter linguagem informal, porque não importa o tipo de linguagem, o importante é que o leitor entenda o que está querendo ser dito. Mas o que diferencia esses cartazes que a gente viu daqueles outros da propaganda e do anúncio publicitário é o seguinte, o objetivo aqui não é apenas te convencer para comprar um produto, não é. Não é apenas para te colocar na tua cabeça uma ideia de algo que é importante, não é. O objetivo aqui é te convencer a participar de alguma ação que está sendo organizada por alguém. Voltando àquele exemplo da propaganda lá atrás, pessoal, que falava sobre reciclagem. Quando eu li aquele cartaz, aqui é uma propaganda, dava para entender que tinha alguma organização por trás, organizando alguma coisa, organizando algum evento, alguma ação? Não, era apenas um cartaz que me dizia que reciclar é importante, só. Já nesses outros que a gente viu até agora, o que a gente vê é que tem uma organização por trás, organizando um evento para que em determinada época, para que em determinada época você faça alguma coisa, ok? Então essa é a principal diferença. É que nesses últimos exemplos nós vemos aí uma organização, uma entidade por trás, organizando algo e querendo que a gente faça parte dessas ações, ok? Então tem alguém por trás organizando tudo.
Então vamos pensar o seguinte, esses 5 textos que a gente viu têm características tão incomuns, né? Principalmente em relação ao objetivo, que é o mesmo em todos eles. Será que eles não fazem parte de um mesmo gênero? E qual poderia ser o nome desse gênero? Será que o nome campanha de conscientização parece um nome bom para você? Você considera que chamá-los, todos esses 5 textos, de campanha de conscientização faz sentido? Vamos pensar aqui na palavra, né? Vamos pensar aqui na palavra campanha. Vamos pegar do dicionário. Campanha é um substantivo feminino, é tanto que eu falo, né? Eu uso ali o artigo a campanha. O que é uma campanha? É um conjunto de esforços, ou seja, não é apenas um, é um conjunto, ou meios utilizados para a consecução de um fim. Ou seja, é quando eu utilizo várias etapas, quando eu faço várias ações para conseguir uma finalidade. Então, por exemplo, voltando para aquela sobre doar sangue, não era apenas querendo te vender a ideia de que doar sangue é importante, não. Eu vejo por trás quem? O Hemocentro, que é essa entidade, criando uma série de ações, cartazes, provavelmente veicularam aquilo na televisão ou na rádio. Então, uma série de ações, um conjunto de esforços para uma finalidade, com um objetivo. E qual era o objetivo? Que naqueles 2 dias, numa época específica, todo mundo doasse sangue para aumentar o estoque de sangue no Hemocentro. Deu para entender? Então, toda vida que você ver um cartaz e você entender que tem alguém por trás ali, fazendo várias ações e querendo que numa determinada época todo mundo junto faça alguma coisa, você não vai ter simplesmente uma propaganda, não. Você vai ter uma campanha, e eu acho que todo mundo entende o que significa campanha, né? Ou seja, alguém se esforçando ao máximo para conseguir um resultado e para conseguir que você faça alguma coisa. Então, entendeu o que é campanha de conscientização? Mais uma vez, se não entendeu, volta. Vocês vão ter que fazer um resumo de tudo isso. Eu quero realmente observar que vocês entenderam essas diferenças. Ainda está achando de campanha de conscientização um gênero textual muito parecido com a propaganda? Será que até aqui você ainda está achando que propaganda e campanha de conscientização é muito parecido? Então vamos ver aqui. Eu criei em forma de gráfico, tá? Mas eu acho que vocês vão compreender que é o seguinte, preste atenção. O que está em amarelo significa que eu estou falando de anúncio publicitário, está representando os anúncios publicitários, tá? O que está em azul está representando as propagandas e o que está em vermelho está representando a campanha de conscientização. Então, cada cor aí está representando um gênero. Então, vamos lá para o nosso gráfico. Primeira coisa, quais deles apresentam texto imagético e texto verbal? Qual deles colocam imagem e texto verbal juntos? A gente vê aí que é o amarelo, o azul e o vermelho. Ou seja, são os 3 gêneros, né? Quem é que apresenta texto imagético e texto verbal? O anúncio publicitário, que está em amarelo, a propaganda, que está em azul, e a campanha de conscientização, que está em vermelho. Qual deles apresenta uma linguagem variada? O que significa linguagem variada? Significa que ora vai ser formal, ora vai ser informal. Não tem uma regra, pode ser tanto uma como outra. Qual deles tem essa linguagem variada? Me digam aí, pelo gráfico. Se eu coloquei ao lado de linguagem variada 3 cores, então é porque são os 3 gêneros que apresentam linguagem variada, né? Anúncio publicitário, que está em amarelo, propaganda em azul e campanha de conscientização em vermelho, ok? Agora vamos lá. Qual deles quer vender um produto? Eu já nem vou responder mais, mas olha aí, quer vender um produto. O que quer vender em produto, pessoal, está em amarelo. Qual dos gêneros está sendo representado pela cor amarela? Olhem aí. É só você olhar que você vai saber me responder. Qual deles quer vender um produto? Tá aí, é só um gênero que quer vender em produto, é o que está sendo representado em amarelo. Qual deles quer te convencer apenas de uma ideia? Quer apenas te convencer de uma ideia? São todos eles? Pelo que fala o gráfico, não. É apenas um gênero que quer te convencer de uma ideia. E qual é o gênero? É o que está marcado em azul. Qual é o gênero marcado em azul? Eu já falei. Então você mesmo pode responder aí em casa. E qual deles quer fazer você participar de uma causa importante? Desculpa, pessoal, tem até um erro na palavra aqui, tá? Eu esqueci de digitar. Mas qual deles quer te fazer participar de uma causa importante? Me falem aí, qual é deles? É só um, não é? É o que está marcado em vermelho. Então temos essas 3 diferenças aí entre eles que está relacionada ao objetivo, tá? Cada um vai ter um objetivo diferente. E aí, vou diminuir aqui novamente, tá? Vou ficar bem pequenininho. Que eu quero fazer uma última comparação. Eu já fiz, mas agora visualizando talvez fique melhor. De um lado eu tenho uma propaganda, do outro eu tenho uma campanha de conscientização. Observem o seguinte, o tema é o mesmo, doar sangue.
Mas observem porque que um é a propaganda e o outro é uma campanha de conscientização. Nesse primeiro aqui, que é o vermelho, que está em vermelho, é o seguinte, ó. Essa corrente precisa de você, doe sangue. Só isso. É só isso. Então o que ele está querendo me dizer? Ele está querendo me convencer da ideia de que doar sangue é importante, querendo colocar essa ideia na minha cabeça. Ok? Compreendeu? É só isso. Ele está querendo o quê? Propagar, por isso que o nome é propaganda, propagar uma ideia. Agora olha para o segundo. Eu não vejo no segundo um esforço maior, não. No segundo, por trás desse segundo texto aqui, ó, que está em branco, por trás desse, vou até me aproximar aqui dele para vocês entenderem melhor. Nesse segundo aqui, eu não percebo que por trás dele existe aí um órgão se esforçando muito mais para que algo aconteça, não? Então vamos ver aí, ó. O melhor tipo é o seu. Aí de novo fala na importância de salvar vidas, mas aqui, ó, bem do meu ladinho, ó, tô apontando aqui, ó. Dia 10 e 12 de dezembro, faça sua parte. Então, enquanto o primeiro só está vendendo a ideia, pessoal, esse segundo aqui está fazendo, sabe o quê? Ele está querendo te falar o seguinte, olha, nós não estamos só querendo propagar uma ideia, não. Nós quem? O Hemocentro, né, que é o Hemocentro que organizou isso, nós estamos organizando uma forma de você realmente doar sangue. De todo mundo nessa época, esse termo época, tempo é muito importante aqui, para todo mundo nessa época doar sangue juntos. Então, em qual deles há um esforço maior para que as coisas aconteçam? É no segundo. Por isso que o primeiro é só uma propaganda, porque só está propagando uma ideia, e o segundo é uma campanha de conscientização, porque tem toda uma entidade por trás se esforçando, criando várias ações para chegar a uma finalidade. Qual é a finalidade? Dias 10 e 12, eles querem que esteja lotado o ônibus do Hemocentro para todo mundo estar doando lá o seu sangue. Deu para entender a diferença entre os dois agora? Eu espero que sim. Então vamos só recapitular. Anúncio publicitário. Vamos recapitular aqui já no finalzinho, peraí. Organizar aqui. Ficar maior, né? Vocês estão com saudade de mim, eu sei disso. Então vamos lá. No primeiro, anúncio publicitário é apenas vender produtos ou ideia. É uma empresa por trás, uma empresa que quer ganhar dinheiro vendendo aquele produto. Então, se eu, por exemplo, sou alguém que vende meu salgadinho nas ruas e eu crio um cartaz bem legal com meus salgadinhos e dizendo o quanto vale a pena comprá-lo, o que eu acabei de criar foi um anúncio publicitário, ok? Porque eu estou querendo lucrar com aquilo, estou querendo que você compre o meu produto ou compre o meu serviço. Quando eu quero apenas propagar uma ideia, por exemplo, propagar a ideia de que consumir menos água é importante, apenas jogar assim, ter lá uma frase rápida, consuma menos água, não faz com que a água do planeta acabe, algo bem rápido assim, é apenas propagar uma ideia, então é uma propaganda. Agora, quando eu tenho lá um cartaz, um texto, que tem imagem, tem texto verbal, como os outros dois que eu falei, mas que além de tudo isso, você olha, nota que por trás existe toda uma série de esforços, ele é voltado para uma época específica, para que todo mundo faça algo no coletivo, numa época específica, seja doar sangue, seja como é um dos exemplos, todo mundo ir de ônibus num dia só, seja todo mundo naquele dia do idoso, denunciar as violências que virem, se é algo voltado para um dia específico, para uma época específica, para todo mundo fazer uma ação coletiva e ter uma entidade por trás esforçada para que isso aconteça realmente, ok? E ela tem uma finalidade que aquilo aconteça naquela época, nós temos uma campanha de conscientização. Eu espero que todo mundo tenha entendido até aqui, tá? Eu espero que você tenha, agora saiba diferenciar esses três gêneros. Se ainda não sabe, o bom é que esse vídeo vai estar acessível para você a qualquer época. Assista de novo, é muito importante que você aprenda. Dessa época da quarentena, são os gêneros mais importantes que a gente estudou aqui. Foi um gênero que, inclusive, me deu mais trabalho para criar todo esse material, porque eu tive que coletar várias imagens. Então, eu espero que vocês valorizem isso, realmente aprendendo, tá? Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigado e fiquem com Deus.